desde o primeiro a gente começa com as provas. Sim. Não é? Então, no terceiro ano, eu tive uma professora, porque pessoas marcam a gente positiva, Você lembra até do ano, né? Então marcou, né? Lembro o nome dela, lembro do rosto, Uau. lembro tudo. O nome eu não falo para não expor, né? Tá. A pessoa. Mas no terceiro ano, então, né, com 9 anos, essa professora entregou provas de matemática para nós. E matemática foi sempre um esforço para eu aprender e sempre uma dedicação muito grande para aprender. Tanto que eu sou da área, né, humanas, da saúde, da área, né, humanas. Então, eu sempre, né, pendi mais para sociologia, filosofia, né? Sim. Enfim. E aí, eu estudava... se eu me empenhava nas outras disciplinas, muito mais em matemática. E aí, eu falei, poxa, estudei tanto, eu vou super bem nessa prova, eu pensava. E eu fazendo a prova. Acho que faltava ainda uns 15 minutos para todos poderem encerrar, tinham poucos alunos na sala. E essa professora, né, ela era bem grandona, né, eu sou baixinha, já tinha medo da altura dela, né, do tamanhão dela. Oh, perdão. E aí ela falou assim, gente, eu já vou recolher as provas. E tinha um relógio na parede, né, da sala de aula, e eu... Mas falta 15 minutos ainda, 15 ou 20 minutos. Ela não pode fazer isso. Sim. Eu fiquei pensando, ela não pode fazer isso. Eu vou terminar essa prova, eu sei fazer tudo, né? Li tudo. E ela tomou, né? Tomou a prova ali dos que faltavam entregar. E eu entrei num desespero total por não ter finalizado a prova. Por não ter cumprido com aquela meta que... Porque você estava contando com os 20 minutos. Sim, e contando com as questões que faltava fazer e que eu sabia fazer. Sim. Né? E eu tinha esse tempo ainda por direito, mas aí foi retirado esse direito de mim. E eu morava em frente à escola. E logo após que ela tomou a prova, ela nos liberou já para fazer intervalo, né? Então, Sim. eu fui para o intervalo chorando, passando mal, bem nervosa por não ter finalizado. E, não tinha segurança naquela época, gente, no portão da escola. Dava para sair e voltar. Eu fugi da escola, saí correndo, cheguei em casa, passei mal, vomitei, me deu febre. Nossa. Minha mãe ficou desesperada, né? O que aconteceu e tal? Mãe, a professora fulana não me deixou terminar a prova. Faltava 3 questões, 4 questões para terminar. E isso me marcou muito, porque a criança, pelo tamanho, não importa. A gente precisa respeitar a criança, né? Sim, sim. Então, eu me senti desrespeitada no meu direito. E já, né, ela era professora, que já era um cargo ali, uma função de autoridade. Sim. Ela era grandona, né? Então, dava medo. Do tamanho a hierarquia, né? Adulta, sim. Grandona, professora. Então, na hora eu me calei. Não é? Me calei. Você era subjugada a ela. Ela tinha, né, uma posição de autoridade, né? E aí eu fugi e falei com a minha mãe. Sei que minha mãe conversou, né, na escola, com a diretoria e tal, mas assim, não refiz prova, não tive esse direito, mas eu me lembro disso. Então, tem coisas que a gente lembra, a gente tratou na vida e a gente não chora mais, né? A gente não sofre mais. Mas marca, né? A gente lembra. Você acha que foi um trauma para você? Alguém retirar o seu tudo naquela hora, porque para mim naquele momento a prova de matemática era meu tudo. Eu me dediquei para aquilo. Chegou naquele momento, alguém falou, não vai terminar, né? Mas o que você aprendeu nessa história? Assim, tipo, depois, se aconteceu de novo, você já teve uma postura diferente? Não chegou a acontecer de novo. Mas nisso, eu já percebia, né, com a minha maturidade da época, eu percebia por que ela fez isso comigo. Eu não encontrava um motivo para a injustiça. Então, eu falava, por que ela não me respeitou? Por que ela retomou a prova antes? Então, eu sempre fui questionadora. E talvez para saber se eu estava errada de alguma forma. Talvez outras crianças também tenham deixado de terminar a prova, né? Sim, porque não era só eu. Mas a criança só olha a história dela, né? Eu me lembro que tinha outras crianças lá, mas eu não me lembro delas, porque se elas já me chocou muito, né? Você entrou dentro do teu universo. Isso acontece muito, né? Você deve ver isso no consultório. Quando uma criança vem com uma situação, ela só vê a parte dela. Sim. Interessante. E o adulto também, viu? O adulto também, ele se vê dentro da situação, dentro da bolha, e aí a gente tem o olhar de fora, né? O profissional tem o olhar de fora. Olha, não tinha pensado dessa forma, não tinha visto assim. Boa. E começa a mudar, né? A visão, o olhar, a mentalidade sobre aquela situação. Né? Então, é importante, né, que pessoas
da família, profissionais. Leve em consideração o que a criança diz. Porque a criança, como disse meu esposo esses dias, poxa, tem gente que acha que criança é burra, ele falou para mim, né? Porque a gente estava assistindo alguma coisa, conversando sobre algum assunto, e ele me disse isso. Poxa, né, tem gente que acha que criança é burra e a criança não é. A criança, ela sente o ambiente, ela observa, ela sabe um pouquinho quem é o pai, quem é a mãe. Muito bom você falar isso. Gostei, porque quem tem filho que está ouvindo as histórias aqui, assim, a minha intenção é que a gente conte essas histórias, mas o pai que está vendo, ou o adolescente que está assistindo, fala, peraí, tem alguma coisa ali que ela falou. Essa coisa de ter uma perspectiva de outros pontos, muito importante, Adriana, muito importante você ter falado isso. Achei legal.